Fala, meus queridos, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Agora nós vamos responder a questão de número 2 do Enem de 2019, questão 137, certo? Questãozinha que parece difícil, mas nem é tanto, envolve sim um log, mas nem vai. Vocês vão ver que dá pra gente fazer tranquilo, tá bom? Então, vamos pro vídeo que a gente vai responder essa questão aqui. Vai! Então, partiu, né? Vamos responder estas questões aqui que parece difícil, mas nem é, tá bom? Vamos lá. Ó, primeiro, vamos ler a questão, interpretando, achando algumas cositas que a gente vai utilizar, que aí já ajuda e muito na resolução. Então, ó, a Hydrangea macrophylla, uma planta com flor azul ou cor-de-rosa. Ai, eu adoro ela azul ou rosa. Dependendo do pH do solo do qual está plantada. Ou seja, se ela estiver em solo ácido, ou seja, o pH for menor que 7, a flor é azul. Adoro. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Então, pH inferior a 7, azul. Maior que 7, rosa. Só que aí, ó, considere que a Hydrangea cor-de-rosa a mais valorizada, se ele tá falando isso, então a gente vai usar. Então, ó, a mais valorizada comercialmente, numa determinada região aí, ela tem que ter o pH inferior a 8. Então, se ela tiver o pH inferior a 8, ela é muito valorizada, tá? A cor-de-rosa, tá bem? E aí, vamos lá. Ele diz que o pH é igual a menos o log de x na base 10. E eu acho que isso aqui é que na hora que a pessoa olha, ela diz assim, não vou fazer essa questão nunca. Vou pular, que eu conheço um master do que fazer essa questão. Mas nem é, tá? Vocês vão ver como é que a gente faz isso. Sabendo que x é a concentração de íon de hidrogênio dessa solução, H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa, ó, ele quer que seja cor-de-rosa e de maior valor comercial. Deve-se preparar o solo de modo que X tem que assumir quanto? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou já começar a falar para vocês é como é que a gente resolve um logaritmo, né? Então, vamos lá, vamos só relembrar aqui, ó. Então, relembrar como é que eu vou fazer isso. Como é que eu resolvo o log de B na base A igual a X? Digamos assim, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Vocês já conhecem, né? E lembram-se que a gente resolve isso aqui dizendo que transformando em uma equação exponencial. Então, A elevado ao X vai ser igual a B, tá bom? Por que que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque isso aqui vai ser muito importante quando a gente for resolver as questões, tá? Ele diz que ele quer cor-de-rosa. Então, para ser cor-de-rosa, o pH tem que ser maior que 7. Então, ó, pH maior que 7 vai ser rosa, perfeito? Só que além de ser rosa, ele quer que seja maior valor comercial. Então, para ser o maior valor comercial, ela tem que ser mais valorizada comercialmente. Então, quando é que isso acontece? Quando o pH é inferior a 8. Então, o pH inferior a 8, ou seja, menor que 8. Então, isso aqui é o maior valor comercial, tá bom? Vou botar assim. E aí, o que eu vou fazer agora? Seguinte, como ele quer que atenda a essas duas condições, você vai ter que tanto fazer o logaritmo lá para a primeira quanto para a segunda, tá? Tem que fazer para as duas, porque tem que atender as duas coisas. Então, se eu vou fazer para as duas, vamos fazer lá para as duas. Primeiro, eu vou chamar essa aqui de número 1, tá? E essa aqui de número 2, tá certo? Então, vamos lá para a primeira. Então, para de número 1. pH. Quem é o pH? pH é menos o log de x na base 10. Então, já vou botar aqui, ó. Menos o log de x na base 10 vai ser maior do que 7. Ok, ok, ok. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu posso aplicar isso aqui? Calma. Primeira coisa, você só aplica isso aqui se você tiver o log sozinho. Tiver positivo, no caso. Nesse caso aqui, como ele está negativo, a primeira coisa que você tem que fazer é multiplicar por menos 1. Tá bom? Primeira coisa, multiplica por menos 1. E aí, quando você for multiplicar por menos 1, você vai observar o seguinte, que a desigualdade, quando você multiplica ela por menos 1, você, ó, inverte. Então, ela fica o contrário. Então, se era maior, passa a ser menor e assim sucessivamente. Então, ó, aqui vai ficar o log de x na base 10, ó, menor do que menos
7, ok? E agora, eu posso fazer aquilo que você fez lá em cima? Posso. Mas é uma inequação, não uma equação. Eu posso? Pode. Sempre lembrando de uma coisa. Vai ficar exatamente essa desigualdade aqui, porque a base é maior que 1, tá bom? Se ela fosse inferior a 1 e maior que 0, aí você ia trocar. Mas como aqui não é o caso, vamos focar no seguinte. Se a base, ou seja, o 10, não fosse 10, fosse um número menor que 1 e maior que 0, esse sinal aqui de desigual, você iria trocar, tá bom? Como é 10, lógico que é maior que 1, vai ser a mesma coisa. Então, nós teremos o quê? Que o x será menor do que o 10 elevado a menos 7, tá bom? Pronto, já achamos a primeira condição. E a segunda? Eita, mas é coisa demais. Calma, nem é tanta. Vamos lá. Segunda, atendendo a segunda condição. pH menor que 8. Quem é o pH? Menos o log, x na base 10, menor que 8. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, tá? Mesma coisinha que nós fizemos no de cima, só vou aplicar aqui, tá? Então, log de x na base 10, troca isso aqui, né? Maior que menos 8, ok. E agora, o que é que eu vou ter? Que x vai ser maior que 10 elevado a menos 8. E agora, já que eu já achei essas duas condições, eu vou marcar a alternativa correta. Qual é o problema dessas questões do Enem? Que às vezes ela te faz cair nas coisas erradas, tipo aqui. Se você tivesse visto logo isso aqui, ó, tivesse feito só isso, você ia ter que os números teriam que ser menores que 10 elevado a menos 7. Olha aqui, letra B. Tipo, ele te induz, mas não é. Se você tivesse feito só a segunda, valores maiores que 10 elevado a menos 8. Olha aqui. Tá vendo? Cuidado com essas coisas. Faça tudo. Dá um pouquinho de trabalho? Ah, mas vocês veem que é fácil, né? Questão de treino. E essas questões são boas para você ver e se por acaso tiver alguma coisa parecida, você aplica a mesma ideia, tá ok? E para finalizar, vamos lá marcar a alternativa correta? Então eu sei que tem que ser valores menores do que 10 elevado a menos 7, né? E tem que ser valores maiores do que 10 elevado a menos 8. Ou seja, qual é a alternativa que se encaixa justamente nesse perfil? É a alternativa de letra A, é isso aí, eu acertei. Logaritmo, gabaritei, adorei. Então, não esquece, se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, porque tá chegando aí o Enem, tá? E ativa o sininho, porque daqui a pouco teremos mais questões, tá? Então, tchau!